Suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler dessa feita, do verso 1 até o verso de número 8. Nesse texto singular, onde nós vemos o relato da transfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, capítulo 9, do verso 1 ao verso número 8. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Graças te damos, ó Pai, por tua palavra, e explicamos que o Senhor seja conosco. Tributamos ao Senhor toda a honra e glória, e queremos aprender como teus discípulos aos teus pés, Mestre sublime, Rei da glória. É promessa do Senhor, sereis todos ensinados por Deus. E nós estamos aqui como teus discípulos para aprendermos, Pai. No poder do teu Espírito Santo, nos ajuda a ver com os olhos do coração as insondáveis riquezas de Cristo. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, literalmente nós chegamos ao cume da visão, né? Fazendo aqui a menção ao alto monte, para onde Cristo chama 3 dos seus apóstolos, né? 3 dos seus discípulos, e se transfigura diante deles. Chegamos, de fato, ao ápice da compreensão acerca da pessoa e obra de Cristo, confirmada pela glória da transfiguração. Os irmãos percebem a beleza de como Marcos faz isso? Né? Ou seja, desde, vamos dizer assim, alguns capítulos atrás, quando Jesus ele acalma a tempestade, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Né? E Marcos, então, caminha, né, até o ponto ali de nós vermos os próprios demônios dizendo: tu és o Cristo de Deus, né, tu és o Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho vai trazendo mais e mais clareza naquilo que é chamado pelos estudiosos de segredo messiânico. A identidade do Mestre vai ficando mais clara. Mas os discípulos têm dificuldade de acompanhar isso, né? E nós vimos que já na segunda multiplicação dos pães, os discípulos ainda estavam com a visão turva, dizendo: quem poderá saciar essa multidão? Ora, quem? O Senhor já havia multiplicado pães e peixes ali, e então o Senhor mais uma vez faz esse milagre, e o Senhor se questiona, né? Porque diz para eles terem cuidado com o fermento dos escribas e fariseus. Isso está no contexto do capítulo 8, e eles ficam pensando que é por conta do pão. Jesus fala: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então Marcos, né, nos enquadra esse texto com 2 milagres registrados unicamente por ele. A cura, no capítulo 7, de um surdo e gago, em que Jesus abre os ouvidos daquele homem, né, dizendo: Éfatá, abre-te. E no capítulo 8, versículo 22 em diante, Jesus cura aquele cego em 2 etapas, né? Ele cura aquele homem
diz que vê os homens como árvores andando, e Jesus toca nele novamente, em seus olhos, e ele então diz que passa a ver com clareza. E claro que esses dois sinais visam, né, confirmar o ensino do mestre de que os olhos dos discípulos e os seus ouvidos estão sendo cada vez mais aguçados, seus olhos iluminados, para verem quem ele é. Então Marcos traz o registro da confissão de Pedro, né? E ele mais uma vez ali coloca, querendo sondar dos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? E aí, muitos pareceres ali, mas Pedro, revelado pelo Espírito, diz: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, dali, na percepção da sua pessoa, Jesus passa então a dizer o que ele veio fazer. Ele veio morrer, veio sofrer e dar a sua vida em resgate do seu povo. Mas isso não era ainda algo de compreensão fácil para os discípulos. Para um judeu, isso era realmente um escândalo. Né? Ou seja, o Messias morreu, o Messias sofrer. Isso soou estranho para os discípulos, tanto que os irmãos vão observar que agora Jesus passa a falar com mais clareza. Né? Ali existe aquela, vamos dizer assim, interrupção de Satanás, querendo dissuadir o Senhor do caminho da cruz. Ele não, ele vai para a cruz. Ele disse que o diabo, com os seus sofismas, não entende das coisas de Deus, e nós temos que ter o cuidado para não querermos entender Cristo dessa perspectiva humana e soprada pelo maligno. O que acontece então é que o Senhor fala que ele veio para carregar a cruz, morrer na cruz, e que os discípulos também tinham que segui-lo carregando a sua cruz. Isso está no verso 34 ao verso 38, nós consideramos no nosso sermão passado. Mas compreender que Cristo deveria sofrer, que o Messias sofresse e depois fosse glorificado, era algo difícil para eles. Mas aqui nós vemos o Senhor revelando de forma plena a glória que se seguiria a ele. Nós vemos aqui, irmãos, a condescendência divina, porque veja no versículo 38, Jesus fala que o discipulado culminaria na glória. Veja, está escrito: porque qualquer que nessa geração, adúltera e pecadora, Marcos 8, 38, se envergonhar de mim das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, percebam aqui, Jesus, ele apresenta a sua obra, a sua pessoa, a sua obra, culminando na glória. Eu voltarei, e os que me confessarem estarão comigo no reino de meu Pai. Mas veja como os discípulos tinham dificuldade de entender isso. Então ele vai nos dar aqui, pura graça, a revelação da glória. É isso que nós podemos observar na transfiguração. Ele antecipa para os discípulos o que será a manifestação da glória do reino de Deus. Então ele diz no verso 1, veja, do capítulo 9, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então existem muitas especulações de quando isso se cumpriria, principalmente que Jesus fala que alguns não morrerão, até que vejam chegar com poder o reino de Deus. Não vou entrar nas muitas interpretações, mas seguindo o que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam, todos eles colocam a transfiguração em seguida a esse anúncio. Tanto que os discípulos fazem questão, os evangelistas, de dizer 6 dias depois dele anunciar isso, como se ele estivesse dizendo, vai acontecer. Aconteceu, da glória se manifestar, o reino se manifestar com poder, e ele cumpriu a sua palavra. Foi uma palavra que Cristo fez, uma promessa, e ele cumpriu isso de fato imediatamente. Ele mostrou para os discípulos isso. Ou seja, Marcos apresenta, porque Cristo assim apresentou, a plenitude do reino de Deus vindo com poder. Isso é a transfiguração. Ela traz isso para nós. Então, o que eu quero considerar aqui com os irmãos é que o ápice da visão que nos é dada acerca de Cristo, é a glória do reino. E ele não deixa dúvidas quanto a isso. Em primeiro lugar, eu quero que nós compreendamos isso essa noite. Veja que o progresso da revelação, bem como a abertura paulatina dos olhos dos discípulos, caminham para isso. Ou seja,
desembocam exatamente na realidade da transfiguração, como eu fiz essa recapitulação com os irmãos. O mestre, ao descortinar sua pessoa e sua obra, à luz do significado de toda essa realidade para a vida cristã, destaca que a mesma culminará com a glória do Pai. Que eu quero que os irmãos entendam, que a palavra que é que nós entendamos aqui, é que nós fomos destinados à glória. O discipulado cristão está destinado à glória. Eu fiquei feliz com a leitura aqui do Salmo 73, Salmo de Asaf, né? E num versículo lido aqui pelo nosso irmão, o liturgo da noite, nosso irmão Ailton, né? Veja o Salmo 73, não estava nem nas minhas referências, mas agora vai entrar. Olha o que está escrito no verso de número 23. A leitura que foi lida a partir do verso 23, né? Todavia, estou sempre contigo. Tu me guias pela minha mão direita. O que é isso? É o discipulado, é Deus, tu estás sempre comigo. O que é que Jesus falou em Mateus 28? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazei discípulo de todas as nações. Asaf está dizendo isso. Tu estás sempre comigo, tu me seguras pela minha mão direita. Agora veja o versículo 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes aonde? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tu me guias com o teu conselho, e o conselho que nós vimos aqui, apresentado por Marcos, nesse capítulo 8 aqui, que é central no seu evangelho, é que o Senhor está guiando os discípulos, trazendo o conselho, a sabedoria, e conduzindo eles à glória. E Ele mostra essa glória. Ele faz essa promessa gloriosa no versículo 1 do capítulo 9 de Marcos. E essa promessa tem o seu cumprimento na sequência, quando ele traz consigo, diante dos seus discípulos, a revelação da glória do reino de Deus. Irmãos, por que isso é importante? Eu creio que muitas lições nós podemos aprender aqui, mas isso destaca a realidade e a certeza do movimento do reino de Deus. Chamou a atenção isso ao meu coração. Ou seja, para onde caminha a história? Nós estamos no ano 2025, se considerarmos o calendário atual, com os seus 4 anos a menos, né? Tem um erro aí, estaríamos em 2029 da era cristã. Para onde estamos caminhando há mais de 2000 anos? Para onde caminham os santos? O que está à nossa frente? O que sempre norteou todos os santos em todas as eras? É exatamente o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino. Venha o teu reino. Nós estamos caminhando rumo à glória. O discipulado cristão não é apenas uma realidade de uma vida melhor a ser seguida, mas um caminho glorioso, designado, destinado pelo Senhor para os seus santos, o caminho que Ele trilhou, de sofrimento que precedeu a glória. Os discípulos que estavam aqui com Ele, né, Pedro, Tiago, João, puderam presenciar o que estava reservado para a consumação de todas as eras, ou seja, para a consumação de todas as coisas. E eles trazem esse testemunho com muita certeza, alegria e esperança. Abre comigo em 2 Pedro, veja, o apóstolo Pedro faz menção na sua epístola desse fato. 2 Pedro capítulo 1. Pedro diz, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 16 em diante. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, ele fala isso num plural apostólico, fomos testemunhas oculares da sua, o que está escrito aí? Majestade. Ou seja, Pedro está dizendo que eu vi o Rei da Glória. Eu vi o Rei da Glória e a glória do Rei. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está aqui relatando o fato, a experiência da transfiguração e trazendo a aplicação para a igreja. Veja o que ele diz. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. O que é que Pedro está dizendo? Aquilo que Cristo fez confirmou a palavra profética. A sua transfiguração mostrou que ele era de fato Cristo de Deus, o Messias prometido. E que toda a Escritura, toda a profecia apontava para ele. E essa revelação, essa palavra profética, ela vai brilhando mais e mais, até que a glória de Deus nasça plenamente em nosso coração, quando da manifestação do reino de Deus. Pedro entende que a transfiguração foi uma amostra, uma prévia da glória que há de ser revelada, para a qual nós estamos caminhando e da qual ele foi testemunho ocular. 1 João, um pouco mais à frente, que era outro que estava no monte, né? A transfiguração. João diz assim, 1 João capítulo 1, que era desde o princípio, ele fala. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos. A vida eterna a qual estava com o Pai nos foi manifestada. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Perceba que o movimento do Evangelho é de um conselho, de um discipulado que culmina na glória, onde nós chegamos no capítulo 9 de Marcos. E os apóstolos também entendem isso, de que a revelação, a compreensão, a transfiguração, ela foi sim uma manifestação do reino de Deus que virá com poder plenamente sobre tudo e todos. Então, irmãos, a igreja não caminha apenas por caminhar. Nós não estamos aqui domingo após domingo para cumprir simplesmente a tabela, para não cumprir simplesmente a nossa agenda religiosa, para desencargo de consciência. A igreja não segue apenas conceitos de um melhor viver. É bom estar entre os crentes porque os crentes não vão beber, não vão fumar, não vão usar drogas, não vão estar em noitadas, é uma vida mais equilibrada. Isso é secundário. Isso realmente é bom, mas a prioridade aqui não é simplesmente para essa vida e nem focar apenas nas questões pelo caminho que estamos passando. Pelo contrário, a igreja caminha de glória em glória até que a glória se manifeste plenamente, transformando a tudo e a todos para a glória de Deus. Aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração acontecerá com tudo e com todos quando Cristo voltar. É isso que Jesus fala. Tanto que ele diz no capítulo 9, versículo 1, ele diz: alguns dos que aqui estão não passaram pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E veja como isso é belo colocado na sabedoria. Provérbios capítulo 4, abre comigo a escritura. Você observa o progresso da revelação e o que é que essa revelação objetiva. O que é que a escritura, a palavra de Deus, o Deus da palavra está fazendo conosco. E por isso que Provérbios vai dizer, capítulo 4, verso 18, versículo que eu gosto demais, quando ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando. De que forma? Mais e mais, até ser o quê? Transfiguração. Até ser dia perfeito. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo usa também um pouco dessa linguagem, quando ele fala para os coríntios da revelação do Senhor, a palavra, né, o conhecimento de Deus na face de Cristo, e ele diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 18, ele diz: e todos nós, com um rosto desvendado. Interessante que essa linguagem também é paralela com a transfiguração, porque Moisés sobe ao monte, vê a glória do Pai, mas tem um rosto coberto. Nós estamos com o rosto desvendado, diz Paulo. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. De que maneira está escrito aí?
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebe a linguagem? Percebe o caminho da glória? O caminho glorioso, de glória em glória, até que de repente, glória. Plena, total, na manifestação dos filhos de Deus. Por essa razão, veja como tudo na Escritura, alguns textos que eu estou aqui mostrando aos irmãos, Paulo vai dizer, em Romanos 8, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Com essa certeza à frente, irmãos, os fiéis devem caminhar com paciência e consolo, como falamos hoje pela manhã. O Deus de toda consolação. Romanos 15, 4, nós lemos isso, e sabendo que aquele que vem virá e não tardará. Diz Hebreus capítulo 10, verso 36, 37. Os irmãos conseguem compreender isso? Ou seja, que o ápice da visão, de uma visão espiritual, da caminhada cristã, é a glória do reino de Deus, a manifestação da sua glória. Você compreende que faz parte de uma jornada destinada à glória? Você compreende que o ápice da caminhada cristã foi confirmada e assegurada pelo próprio Cristo aqui na terra, quando ele se manifestou em glória? E mais, você vive à luz dessa bendita verdade, com paciência e consolação? Ou seja, saber disso, eu tenho certeza que os discípulos ali, depois daquele momento, nunca mais foram os mesmos. Claro, tiveram seus percalços. Mas Pedro vai dizer, nós vimos a sua majestade. E João vai dizer, nós contemplamos o verbo, a sua grandeza. Por isso que nós falamos e testificamos. Dessa maneira, devemos prosseguir. Porque o que aconteceu com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, é o que acontecerá com toda a igreja na sua manifestação. Marcos 9, volta comigo. Eu quero que os irmãos percebam aqui na sequência, além do ápice da visão, a glória do reino, que a glória do reino é Cristo. Certo? Veja Marcos 9, versículo 1, que o texto diz, Jesus fala que o reino de Deus vai vir com poder. Até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. No verso 2 está escrito que ele tomou consigo, 6 dias depois, Pedro, Tiago e João, e levou a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. Ora, Jesus falou do reino de Deus. E o que acontece é que ele é a glória do reino. Por isso que ele se transfigura diante dos discípulos. Interessante isso, né? Porque talvez algumas pessoas pensassem que a glória, até na mentalidade judaica, consistia apenas numa libertação nacional, numa grandeza política, na libertação do jugo romano, enfim. A glória do reino é o próprio Deus manifestado em seu santo Filho. Toda a revelação veterotestamentária do Antigo Testamento, nós vemos Deus falando muitas vezes e manifestando a sua glória, confirmando a sua santa palavra, sempre cercada desses sinais. Veja os sinais. Versículo número 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Outro ponto importante, o texto diz que uma nuvem, no verso 7, que os envolveu, e a voz do próprio Pai ecoando ali. Toda a revelação de Deus Pai no Antigo Testamento é cercada dessas manifestações, desses sinais. Poderemos ver algumas, por exemplo, Êxodo, abra comigo a Escritura, capítulo 24, está escrito assim, Êxodo 24. Está escrito, versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Veja, subir ao monte, a glória do Senhor, Jesus sobe ao monte, a glória se manifesta. A nuvem cobriu por 6 dias, olha o tempo. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés.
O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 40, quando da conclusão do tabernáculo, o texto diz, nos versos 34 em diante, que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isaías 6 fala que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono e as suas vestes enchiam o lugar, a fumaça, a nuvem, glória. E João no capítulo 12 vai dizer que ali era Cristo. Daniel capítulo 7 é um texto também muito forte, paralelo a essa revelação. O profeta Daniel diz, na sua visão, no versículo 9, continuei olhando, até que foram postos nos tronos, e o ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E prossegue a visão. Todas essas manifestações de Deus no Antigo Testamento são encontradas no seu Filho, mostrando que a glória de Deus, de fato, se encontra na glória do seu Filho. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é Deus. O fato é que Cristo é a glória de Deus. Sendo assim, a beleza suprema e a glória em tudo e todos. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 1, no verso 27, quando ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. O que é que está escrito? A esperança da glória, a esperança da transfiguração. Aquilo que foi manifestado no monte, alguns vão dizer que é o Tabor, que é o Hermon, não se sabe, provavelmente mais o Hermon, alguns acham, mas o fato é que aquilo que aconteceu com Pedro, Tiago e João, e o nosso Senhor Jesus Cristo em glória ali, é a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória. Por essa razão, ao prometer a vinda do reino, o mesmo é manifestado em sua transfiguração. Jesus não promete uma coisa, Ele promete Ele mesmo. Vocês verão o reino de Deus com poder. E o reino de Deus sou eu, Cristo de Deus falando isso. A glória, a beleza bendita de Deus Pai manifesta ante os olhos dos discípulos. Ele é a própria glória de Deus, por isso vemos brilhando como o sol, com vestes resplandecentes e em nuvem de glória. Por essa razão, João afirma, veja, abra comigo 1 João mais uma vez, esse é feito capítulo 3. Olha a beleza de como a mente divina perspassa toda a Escritura, que é a sua palavra. 1 João, capítulo 3, ele vai dizer, veja que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Jesus veio com a glória oculta, coberta. A transfiguração é o desvendar, é quando Cristo, a palavra utilizada aqui no Novo Testamento, é como se há uma mudança, Ele permanece ainda sendo homem, a palavra até usada ali, de onde vem a nossa palavra metamorfose, mas há uma mudança de glória, que Ele continua sendo Jesus de Nazaré, mas Deus em carne gloriosamente manifestado ante os olhos dos discípulos. Então, como o mundo não conheceu a Ele, também não nos conhece. Crente. Mas é igual aquela história que eu já contei aqui para os irmãos. O camarada disse assim, rapaz, falou para um irmão, tem um abuso de crente, tem uma raiva de crente. Aí o camarada disse, são dois. Disse, você também não gosta não? Eu disse, não, é você e o diabo. Ou seja, o mundo não nos conhece. Mas olha o que diz o versículo 2 de 1 João capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O ápice da visão é a glória do reino.
E a glória do reino é Jesus Cristo manifestado e conformando a sua igreja a Ele em glória. Cristo é a nossa glória. Sabemos que haverá sim um novo céu, nova terra, todas as coisas serão transformadas. Mas Ele, a partir, ou seja, dele, transformará tudo em glória, e sendo Ele em nós, nós nele, Ele tudo em todos. Glória, glória e glória. A glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A transfiguração que ficou circunscrita àquele monte se espalhará por todos os 4 cantos da terra. Teve que parar. Se Jesus não para, se espalha tudo aquilo ali. Já pararam para pensar nisso? Volta comigo para Marcos, capítulo 9. Então, isso que nós estamos considerando aqui é a plenitude da revelação. Por isso que você vai observar que o desenvolvimento do Evangelho de Marcos é caminhar para a paixão, caminhar para os seus sofrimentos em Jerusalém, para que ele morra. Ele diz, eu tenho que ir, padecer, para que eu volte para o Pai, para que essa glória ela se desenvolva, alcance o seu ápice naquilo que é o propósito divino, no progresso da revelação, no plano de redenção. Toda essa realidade, então, por isso que você vai observar, Marcos capítulo 9, veja comigo, versículo 4, nós temos aqui uma informação muito interessante. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Não é? E o que nós podemos depreender da aparição de Moisés e Elias é que nós temos a confirmação de tudo que Cristo, de fato, de quem Ele é, da sua obra, vaticinado, ensinado na lei e nos profetas. A maioria dos estudiosos concordam com isso, porque dentre as multidões de santos que existiram, muitos ali descritos em Hebreus 11, Deus traz Elias e Moisés. Equivocadamente, o Espiritismo vai dizer que é uma seção espírita. Que coisa esdrúxula, né? Elias e Moisés não estão falando com os discípulos, nem eles mesmos invocaram o espírito dos discípulos, não tem nada disso. Mas o fato é que nós temos em Moisés o grande profeta, a lei, a entrega dos 5 livros que são determinantes na revelação cristã. E em Elias nós temos ali um profeta singular que destaca a escola profética e a realidade profética que se desenvolve na outorga da revelação dada pelo Senhor no decorrer dos séculos a Israel. O próprio Moisés, irmãos, diz que o Senhor levantará um profeta maior do que ele. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 18. E o que Deus está fazendo aqui, é interessante, é fazendo Moisés ver o cumprimento daquilo que ele profetizou. Alguns vão até dizer assim, Moisés não entrou na terra prometida, Deus deixou ele entrar depois ali, deu uma estadia a ele. Que estadia gloriosa, né? Já com a manifestação do reino. Mas veja Deuteronômio 18, Moisés fala no versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então disse o Senhor, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu ordenar. Os irmãos entendem aqui? Quando Deus desce no monte, e o povo ouve a voz de Deus, o povo, vamos morrer. Então o povo diz, Moisés, fale tu conosco e não Deus, porque nós não suportamos isso. E Deus diz assim, é boa essa palavra do povo, porque eles entenderam que eles precisam de um mediador. E tu, Moisés, vai apenas ilustrar, prefigurar esse mediador, porque eu levantarei um mediador, que será Deus e homem, e falará as minhas palavras, e quem não lhe ouvir morrerá. Quem é este profeta? Jesus de Nazaré. Que maravilha isso.
Percebam aqui no texto de Deuteronômio, o Senhor Deus que falou a Moisés, no versículo 15 ele diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. O que está escrito no restante do versículo aí? A ele. O que é que a voz de Deus fala na nuvem? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Qual o restante da frase? A ele ouvi. Que beleza isso. Deus que falou a Moisés, Deus está falando ali no monte. Chegou quem é maior do que Moisés. O próprio Deus, quando fala nesse evento, repete as palavras ditas a Moisés. Dessa forma, podemos afirmar que tudo que Moisés ensinou, o ensinou concernente a Cristo. E as demais profecias, os demais profetas, aqui representados por Elias, também consideraram em todas as suas revelações o que concerne a Ele, o Cristo de Deus, Jesus, o bendito Salvador. 1 Pedro capítulo 1, veja que Pedro nos diz o que era o labor profético. Eu gosto desse texto também. 1 Pedro capítulo 1. Pedro nos diz assim: capítulo 1, verso 10. Foi a respeito desta salvação, diz Pedro, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre o quê? As glórias que seguiriam. Tudo que os profetas falaram foi dos sofrimentos de Cristo e da glória que seguiria. É o que está em Marcos capítulo 8. Vou morrer, mas vou ser glorificado. Vocês vão sofrer, mas vão ser glorificados. Transfiguração é a prova de que a glória se manifestará. Que beleza isso. A eles foi revelado, aos profetas, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para perscrutar. O que Pedro está dizendo é que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Maravilha isso. E isso é confirmado. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Estamos aqui fazendo teologia bíblica, né? Que beleza, que beleza. Eu gosto demais. Uma igreja. Vamos ouvir o farfalhar das páginas do Santo Livro. Lucas, capítulo 9. Verso 30. O texto paralelo da transfiguração. Eis que dois varões falavam com ele. Lucas já coloca noutra ordem, Moisés e Elias. Marcos coloca Elias e Moisés. Os quais apareceram em glória e falavam de quê? Da sua partida, que estava para se cumprir onde? Jerusalém. Qual era a conversa de Moisés e Elias e Cristo? Cristo. Cristologia. A chave hermenêutica de toda a revelação, Cristo. Conversávamos sobre isso. Aí eu falei de ti, tal. Vai se cumprir. O cordeiro lá que... Jesus disse isso mesmo, Moisés. Ah, então sem isso, Moisés. Elias ali, eita, glória, né? Elias ali, profeta do fogo, né? Eita, glória. E no mesmo evangelho, Lucas capítulo 24, veja, está escrito. Não sei se os irmãos pararam para perceber, mas a gente já viu esse texto tantas vezes, mas à luz do que nós estamos considerando agora, de Cristo, em glória à plenitude da revelação, o versículo de número 27, está escrito, e começando por Moisés, Jesus, e discorrendo por todos os profetas, representado ali no momento da transfiguração em quem? Elias, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as
Escrituras. Verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O mestre é cristocêntrico em sua exegese. Está vendo? Ele olha para toda a Bíblia, porque ele é tudo em todos. Que beleza. Por essa razão, os apóstolos ali também representados têm em seu doutrinamento, a glória do unigênito do Pai. Eu poderia mostrar muitas referências, mas eu quero aqui em Romanos, capítulo 10, quantos irmãos abrem? Os irmãos percebem aqui, muitas coisas a gente pode depender dessa visão, mas uma das que me chamam mais atenção, você ter o todo da revelação ali. Moisés, os profetas, e quem mais? Os apóstolos. E todos eles centrados em quem? Cristo. E o texto sagrado faz questão, quando você está abrindo em Romanos capítulo 10, o texto sagrado faz questão de dizer assim, olha, está lá em Marcos, eu vou citar aqui, quando a nuvem vem, eles caem aterrados, ficam com medo, e quando a nuvem sai, eles não veem mais a ninguém, senão Jesus. É proposital isso. Porque tem hora que Pedro, né, é bom, uma tenda para ti, Senhor. Nós cantamos hoje, né? Tu não habitas em tendas, né? Se eu quis cantar esse cante com os irmãos. Pedro, uma tenda para ti, Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Não equipare. Embora sejam instrumentos que transmitiram a voz de Deus, Cristo é a própria palavra de Deus. Romanos 10, versículo 4, Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo. Aqui a palavra é o alvo. Tudo para o que a lei apontava é Cristo. O telos, né? Romanos à frente ainda, 15, abre comigo, isso é muito belo. Nós lemos hoje, quero ler novamente. Está escrito assim, Romanos 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo, Paulo diz, quanto foi escrito? Foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, paciência e consolo na nossa jornada. Vamos sofrer, paciência, consolo, ele vai voltar. Esperança, transfiguração, nos assegura que a glória se manifestará. Paciência, consolo, esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo quem? Cristo Jesus. E ele continua dizendo, para que concordemente a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na doxologia final de Romanos, nós conhecemos muito a de Romanos 11, 33, né? Hoje o irmão Ailton também mencionou Romanos 11, 33 em diante. Mas veja a doxologia de Romanos 16, verso 25 e 27. Olha o que está escrito. Romanos 16, verso 25 ao 27. Olhando para tudo isso, que a glória é o ápice, como nós consideramos nosso primeiro ponto, né? Ou seja, o ápice da visão é a glória do reino, e que a glória do reino é o Cristo em glória, e que esse Cristo em glória é a plenitude da revelação, nós entendemos todo o mistério. É aí onde o crente discerne a tudo, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Olha o que está escrito. Ora, Paulo diz, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se nos tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras o quê? Proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado o quê? Glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Entender que a pregação de Cristo é um mistério que estava oculto e foi revelado, entregue aos profetas, por meio de quem o Senhor Deus vai ser glorificado em judeus e gentios, para a glória do seu nome, para todo sempre, em Jesus Cristo. Em suma, Cristo é maior do que todos. De fato, todos dele deram e dão testemunho. É importante, irmãos, considerarmos isso. A compreensão da revelação nos leva a um relacionamento autêntico com a glória de Deus encarnada. Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos experimentando da glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que seja dia perfeito. Que beleza, que gozo, que glória em nosso Redentor. Sua teologia o conduz a Ele, seus estudos o conduzem a Ele. Moisés encontrou toda a sua teologia ali naquele monte. Elias encontrou toda a sua teologia ali naquele monte. Os apóstolos encontraram toda a sua teologia nele. A sua teologia lhe leva ao quê? Ou lhe leva a quem? E assim seja conosco. A nossa vida com Deus, em nossa casa nos conduza mais à glória. A nossa intimidade com Deus, a glória. E em nossa igreja, a glória. E tem um detalhe aqui que a gente não tem como abordar tudo, abarcar tudo, que Lucas nos transmite de forma muito impressionante. É que a transfiguração aconteceu quando ele estava o quê? Quem lembra? Eu ouvi? Orando. Ore. 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 E você vai ter mais da glória. Em seus momentos de oração, mais da glória de Deus se manifestará. Foi orando, 4 pessoas no monte, que o reino do céu veio com poder. E vai ser a igreja orando, 2, 3, 4, 10, 20, que o Filho do Homem virá com poder e grande glória. É muito belo isso. Concluindo, vamos lá. Agora são 8h07, ainda falta ainda meia hora para a gente... Marcos 9, eu quero concluir, porque nós vimos que Cristo, Ele é, de fato, a glória do reino, e Cristo em glória é, de fato, a plenitude da revelação, e esse Cristo em glória é o deleite do Pai. Que beleza isso! Pedro ali, tomado, né, como sempre, Pedro sendo Pedro, né? E ele quer que faça essa tenda, ali, 3 tendas, e Marcos relata, ele não sabe nem o que está dizendo, ele está... A glória faz isso com a gente. A gente, nessa estrutura, a gente fala o que não deve, não entende as coisas. Deus é amoroso, Ele sabe. João mesmo no Apocalipse, quando nós fomos aqui no Apocalipse, João queria adorar o anjo. O anjo, faça isso não, meu irmão. Eu sou conservo teu, adoro a Deus. A gente, na glória... Sem um corpo adequado, a gente tem uns devaneios. E Pedro aqui tem mais um devaneio, bem característico da sua personalidade, porque ele quer continuar ali no monte, e os outros 9, ele nem pensou nos outros lá embaixo. E mais uma vez, Pedro não está considerando que ele está vendo aquela glória, mas para aquela glória ser plena, tem que primeiro ter o quê? Sofrimento. Cristo tinha que morrer. Não é? Irmãos, eu vi... acho que foi um comentarista puritano dizendo como o nosso Cristo é amoroso. Dali ele já podia ter ido para o céu. Mas ele volta. Que ele manifesta o reino, mas ele volta para morrer por mim e por você. Para nos dar a glória. Muita riqueza no texto. Mas eu quero concluir que embora seja determinante o testemunho de Moisés e de todos os profetas. Que beleza, que maravilha ver a Escritura em toda a sua dinâmica gloriosa, nos mostrando Cristo. E considerando que os mesmos são porta-vozes do próprio Deus, isso é maravilhoso. Mas Deus mesmo, mais uma vez, fala dos céus.
já no batismo do Mestre, em Marcos capítulo 1, verso 11, o Pai deu seu testemunho, corroborando e abençoando o ministério do seu Filho, que se inicia ali de forma intensa, plena, com o batismo. Agora, caminhando para a conclusão e apontando para a consumação, o Pai, mais uma vez, troveja. E o que é que o Pai afirma? Por isso eu canto esse cântico hoje, né? Como foi a parte lá do hino que fala, tua voz ressoa como um trovão, né? Tem um grupo que a gente conversas pastorais, alguns irmãos aqui da igreja, outros pastores. Eu estava meditando nesse texto ainda hoje, mais cedo. E eu escrevi, trovejo, Deus da glória. Coisa boa, né? Trovejo, Deus da glória. O que é que ele falou? Eu quero me deter no que ele fala aqui, no verso de número 7 de Marcos 9. Uma nuvem que os encobriu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Juntando os evangelhos, poderíamos dizer, este é o meu filho amado, meu eleito, em quem me compraz, a ele ouvi. Se juntando Mateus, Marcos e Lucas, você pode observar que Lucas fala do eleito, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, em primeiro lugar, Deus está dizendo, ele é meu filho. Então, ele é Deus de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é meu filho. Homem gera homem. Testemunho de Jeová, né, equivocadamente, na sua heresia, diz assim, você é homem, você tem o seu filho, você é pai, e o seu filho é maior do que você, ou é igual a você? Eu digo assim, não. Pois então se o seu filho não é maior do que você, então Jesus é filho de Deus, não pode ser maior do que ele. Olha aí a falácia. Só que a paternidade humana não é o parâmetro para se entender a paternidade divina. Ela reflete, mas não abarca totalmente. E o que nós podemos depreender daí é o seguinte, homem gera o quê? Homem. E Deus gera o quê? Deus. Jesus é filho de Deus, então ele é Deus. Este é o meu filho. Segundo lugar, o Senhor fala, este é o meu filho amado, eu o amo. Deus ama quem? Deus. Por isso Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8, está escrito isso. Terceiro lugar, nele tem o meu deleite. O prazer de Deus é o próprio Deus. Deus se deleita no seu Filho, porque o seu Filho é a expressão exata do seu ser. Salmo 16 vai dizer, na destra do Senhor se encontram delícias perpétuas. Subiu, está à destra de Deus, a delícia, o deleite do Pai, está à sua destra, o Filho de Deus. Em quarto lugar, a Ele ouvi. Ele é a minha expressão. Ouvir a Ele é ouvir a mim. Ele falou de várias maneiras, Hebreus diz isso. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, a preparação para o reino. E, de fato, a constatação de se estar no reino consiste em reconhecer Jesus como Filho de Deus, amá-lo, gozá-lo e obedecê-lo. Se o Monte da Transfiguração é a manifestação do reino de Deus com poder, como nós cremos, o Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Se o próprio Pai tem nele sua exata expressão, amor e deleite, no que estamos nos detendo, o que buscamos mais além de Cristo? O que é que nós precisamos mais? Eu pergunto, Ele é o seu amor? Ele é o seu prazer? Você o ouve? Ouvir é obedecer. Irmãos, nós somos peregrinos e caminhamos para a glória. Nós estamos destinados à glória. A glória que já está em nós. Porque Cristo em vós, a esperança de quê? A glória. E que se manifestará em tudo e em todos. Irmãos, nós ainda não somos o que haveremos de ser. Da mesma maneira que Jesus estava ali, um homem que os homens não faziam caso, não era alguém que atraísse, né, como diz o profeta Isaías, não tinha aparência, nem formosura, né? Alguns irmãos estão um pouco mais tortos e tudo também, mas enfim, né, um mais ajeitado, um mais... O fato é que você carrega a glória de Deus em você, Cristo Jesus.
Paulo diz isso, que a riqueza da glória de Deus se encontra em vasos de barro. Chegará um momento em que a semelhança da transfiguração, essa glória vai extravasar. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, diz a Escritura. Enquanto avançamos rumo à glória, da glória que já está em nós, almejando o seu ápice, nós devemos crescer na compreensão, no amor, no deleite nele, a Ele ouvindo, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus por sua palavra. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que possamos caminhar para a glória, na glória que temos habitando em nós, Cristo Jesus. Reconhecendo que Tu és Deus de Deus, reconhecendo que Tu és o amado, o amor, reconhecendo que Tu és o deleite, ouvindo a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém.